Bora falarmos de cinética química, a parte de fisicoquímica bem fácil. Facinho, facinho. Vem comigo. Em cinética, a gente fala sobre a velocidade das reações e os fatores que alteram essa velocidade. Então vem comigo numa questão do ano de 2022, recente, ano passado. Em uma aula teórica, aliás, em uma aula prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe-se o peróxido de hidrogênio H2O2 produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro, e os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo ou pela. Vem comigo aqui. Quando a gente quer alterar a velocidade de uma reação, torná-la mais rápida ou mais lenta, a gente pode mexer com alguns fatores. Mexer na superfície de contato, mexer na pressão, mexer na temperatura. Opa! Quando você fala em temperatura, significa que você pode aumentar ou diminuir e isso fazer com que os fatores das colisões sejam mais intensas. Aí, de repente, você já vai procurar isso aí nesse quadro. Aí você analisa esse quadro, dá uma olhada, e percebe que o aumento da temperatura causou uma diminuição na velocidade da decomposição do H2O2. Aí você fala, opa, tem alguma coisa aí. Tem sim. Porque veja só, catalisadores ou enzimas, eles alteram a velocidade da reação. Eles não são nem reagentes nem produtos. Eles não são consumidos. Eles não são o substrato. Eles participam da reação, fazendo com que a interação entre esses componentes reativos sejam mais intensas. Ele diminui a energia de ativação e o processo acontece mais rápido. Porém, quando a gente fala em catalisadores biológicos, é importante que a gente entenda o seguinte: dependendo do pH, dependendo da concentração, dependendo da temperatura, essas enzimas elas não atuam. Como, por exemplo, uma enzima do estômago com pH muito ácido, ela não vai ter a sua atividade no intestino, já que no intestino você tem um pH um pouco menos ácido, quase que praticamente mais básico. Logo, aumentar a temperatura vai favorecer com que essa enzima fique mais fraca, inativa. Ela deixa então de atuar. E você pode, inclusive, até desnaturar, fazendo com que ela modifique a sua estrutura química, fazendo com que a temperatura baixa novamente, ela não volte a atuar. Você desnaturou. Então, por isso é muito importante que em épocas que você está aí com estado febril ou com febre muito alta, é muito importante que você, ou não conseguindo ter o abaixamento da temperatura, procure um médico e um posto de saúde com rapidez. Porque a alta temperatura do seu corpo vai fazer com que as suas enzimas, essenciais para o seu metabolismo, sejam inativadas. E isso é um risco de vida. Então, veja comigo nas alternativas qual traz essa informação de uma maneira mais contundente. Os diferentes resultados dos ensaios, ou seja, o aumento da temperatura fazendo a diminuição da reação, deve-se à variação do pH do meio, não falou-se do pH, aumento da energia de ativação, não foi informado a respeito da energia de ativação, até porque se você tem um catalisador, a tendência é diminuir essa energia. Consumo da enzima não é consumo, porque a enzima não é consumida. Ou seja, lembre-se muito bem, o catalisador ele não é consumido. Ele participa, tanto é que ele sai no final do jeito que ele entrou. Então tá errado falar consumo. Diminuição da concentração do substrato, não há uma diminuição da quantidade de H2O2, a quantidade era a mesma. O que aconteceu foi a modificação da estrutura tridimensional da enzima. O que significa isso? Significa que nessa formulação química escrita para você, na mudança da estrutura tridimensional da enzima, foi então uma alteração, uma desnaturação. Fez com que ela se modificasse de forma que ela não tem mais a ação no processo químico. Logo, letra E. Combinado? Curtiu essa resolução? Salve, compartilhe com seus amigos e curta-nos nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Instagram. Até o Enem serão 100 resoluções para você conhecer e aprender todos os conteúdos de química e detonar na prova de Ciências da Natureza. Vem com a gente, aqui vamos muito mais longe.